Meu nome é Elisa Fairchild, tenho 33 anos, e 3 meses atrás meus próprios pais me mostraram o quanto a palavra família realmente significava para eles. Eu viajei por quase 18 horas do Havaí até a Carolina do Norte para o casamento da minha irmã mais nova. Cheguei carregando um presente bem embrulhado, ainda acreditando que alguém ficaria feliz em me ver. Mas, em vez de uma recepção calorosa, minha mãe apareceu na entrada e impediu que eu passasse. Meu pai estava ao lado dela e não disse uma única palavra para me cumprimentar. Minha mãe me encarou e falou: somente familiares podem entrar. Você não foi convidada. Vá embora antes que cause vergonha para sua irmã. Por alguns instantes, pensei que tinha ouvido errado. Eu já havia pago um depósito de $4.200 para ajudar com o local, o buffet, as flores e a fotografia. Além disso, eles esperavam que eu assumisse mais $38.000 depois da festa. Quando a mãe do noivo se aproximou e perguntou quem eu era, minha mãe inventou que eu fazia parte da equipe responsável pelos pagamentos do casamento e que tinha chegado no momento errado. Meu pai ouviu a mentira e não fez nada para corrigi-la. Eu poderia ter contado toda a verdade ali mesmo, mas não queria transformar o casamento da minha irmã em uma discussão pública. Então peguei meu presente, voltei para o carro alugado e fui embora enquanto a cerimônia acontecia sem mim. 3 dias depois, minha mãe finalmente ligou. Ela não pediu desculpas e nem perguntou se eu tinha chegado bem em casa. A primeira coisa que ela disse foi: a conta ficou em $38.000. Como você vai pagar? Eu apenas ri e respondi algo que fez ela ficar sem palavras. Mas antes de contar o que eu disse, preciso voltar 5 meses atrás, ao telefonema que iniciou toda essa história. Naquela época, eu estava no meu apartamento em Honolulu revisando um relatório de conformidade hospitalar quando minha irmã mais nova, Phoebe, me chamou por face time. Ela colocou a mão esquerda tão perto da câmera que o anel de noivado ficou desfocado na tela. Com uma enorme felicidade, contou que Grant Catton tinha feito o pedido durante uma viagem de fim de semana às montanhas Blue Ridge. Eu fiquei sinceramente feliz por ela. Phoebe tinha 25 anos, era 7 anos mais nova que eu e sempre sonhou com o dia do seu casamento. Grant parecia ser um homem responsável e confiável, trabalhando na área de operações da empresa de resorts da família dele nas montanhas. Enquanto Phoebe falava sobre vestidos, decoração e flores, percebi minha mãe, Denise, andando ao fundo da chamada. Quando mencionei que pediria alguns dias de folga e começaria a procurar passagens, minha mãe se aproximou da câmera e disse para eu não fazer planos ainda. Ela explicou que o casamento seria pequeno e que viajar do Havaí seria muito caro. Eu lembrei a ela que Phoebe era minha única irmã. Minha mãe apenas forçou um sorriso e disse que a lista de convidados ainda não estava definida. Rapidamente, Phoebe mudou de assunto e começou a descrever o lugar onde queria se casar, um lindo conservatório de vidro com vista para o Lago Mirror. A ligação terminou, mas a reação da minha mãe ficou na minha cabeça. Ela não parecia preocupada com o preço da minha passagem. Ela parecia preocupada com a possibilidade de eu realmente aparecer. Uma semana depois, meus pais me ligaram juntos. E, pela experiência que eu tinha, quando os dois ligavam ao mesmo tempo, quase sempre era por causa de dinheiro. Meu nome é Elisa Fairchild, e naquela época eu ainda não entendia completamente o que meus pais estavam tentando fazer. Meu pai, Russell, era dono de uma oficina de marcenaria personalizada nos arredores de Pinehaven, na Carolina do Norte. Ele construía armários e peças sob medida para casas de luxo de temporada, mas eu sabia que o negócio estava passando por dificuldades. Uma máquina importante havia quebrado, alguns clientes estavam atrasando pagamentos e o banco tinha reduzido o limite de crédito da empresa. Minha mãe começou a conversa dizendo o quanto Phoebe me admirava e o quanto eu era importante para ela. Depois, meu pai explicou que o local do casamento e os fornecedores precisavam de pagamentos imediatos para confirmar tudo. A família de Grant ficaria responsável pelo jantar de ensaio, transporte e lua de mel, enquanto a nossa família havia prometido pagar pela cerimônia e pela recepção. Meu pai chamou aquilo de um problema temporário de fluxo de caixa. Minha mãe disse que eles só precisavam de alguém confiável para garantir os pagamentos iniciais. Então perguntei qual era o valor total. Depois de alguns segundos de silêncio, meu pai respondeu: $42.200. Minha mãe rapidamente explicou que eu só precisaria pagar o depósito de $4.200 e autorizar os fornecedores a entrarem em contato comigo para uma aprovação final depois do casamento.
Segundo ela, eles cuidariam dos outros $38.000. Perguntei por que a família de Grant não poderia usar um dos próprios cartões para resolver a situação. Minha mãe ficou defensiva e disse que os Catton já estavam pagando bastante coisa. Meu pai afirmou que queria provar que a nossa família conseguia cumprir a própria parte do acordo. Foi então que ele mencionou algo que mudou completamente o sentido daquela conversa. A família Catton estava planejando reformar várias cabanas do resort deles, e talvez a oficina de marcenaria dele pudesse conseguir o contrato dos móveis e acabamentos. Naquele momento, percebi que o casamento de Phoebe não era apenas sobre ela. Também envolvia o futuro do negócio do meu pai, a imagem da minha mãe e uma oportunidade que eles estavam desesperados para conseguir. Eu deveria ter recusado. Antes daquele momento, eu já tinha ajudado a cobrir uma dívida de imposto de propriedade, parte da faculdade de Phoebe e equipamentos novos para a oficina. Todas as vezes, eles demonstravam gratidão até o dinheiro aparecer. Depois disso, tudo voltava ao normal. Mesmo assim, eu não queria que Phoebe perdesse o local do casamento por causa do meu cansaço de sempre ser a pessoa responsável por resolver os problemas da família. Concordei em analisar os documentos antes de assinar qualquer coisa, porque eu trabalhava como auditora sênior de conformidade na área da saúde e tinha o hábito de prestar atenção aos detalhes. Li cada página cuidadosamente. Os responsáveis oficiais pelo evento eram Russell Fairchild, Denise Fairchild, Phoebe Fairchild e Grant Keaton. Meu nome aparecia apenas em um documento separado de autorização de pagamento por terceiros. Esse documento permitia que eu pagasse o depósito inicial, mas deixava claro que qualquer cobrança futura dependeria da minha aprovação por escrito. Caso eu recusasse, os responsáveis pelo casamento continuariam sendo obrigados a pagar o restante. Marquei essa parte do contrato e enviei para meus pais. Minha mãe respondeu dizendo que era apenas uma cláusula padrão e que aquilo nunca faria diferença. No fim, assinei e paguei o depósito. Minha mãe me chamou de salvadora, e Phoebe enviou vários emojis de coração dizendo, melhor irmã do mundo. 2 dias depois, Phoebe criou um grupo de mensagens para organizar o casamento. Eu só descobri porque ela enviou uma captura de tela por engano, mostrando uma conversa da qual eu não fazia parte. Quando perguntei, ela disse que o grupo era apenas para pessoas que moravam perto, porque a diferença de horário tornava minha participação complicada. 1 mês se passou e nenhum convite chegou. Quando perguntei a Phoebe se ela tinha meu endereço, ela riu e disse que familiares próximos não precisavam de convites formais. Pouco depois, minha mãe pediu que eu não publicasse nada sobre o casamento, alegando que a família de Grant valorizava a privacidade. O estranho era que Phoebe continuava postando fotos das provas do vestido, degustações do bolo e visitas ao local da cerimônia nas redes sociais. Eu comecei a perceber que talvez eu não estivesse sendo tratada como parte da família, mas apenas como alguém que eles procuravam quando precisavam de ajuda. Sempre que a família Catton aparecia, meus pais agiam como se fossem eles os únicos responsáveis por bancar tudo. Minha mãe publicou que ela e meu pai estavam realizando o casamento dos sonhos da filha. Meu pai escreveu que anos de trabalho duro tinham tornado aquele momento possível. Nenhum dos dois mencionou minha ajuda. Eu dizia a mim mesma que não precisava de reconhecimento, mas no fundo sabia que havia algo errado. No meu trabalho, eu nunca ignorava sinais de inconsistência ou detalhes que não faziam sentido. Mas, quando se tratava da minha própria família, eu escolhia fingir que não via. 2 semanas antes do casamento, eu ainda não tinha recebido convite formal nem uma programação completa. Phoebe insistia que eu estava automaticamente incluída porque era irmã dela. Ela apenas me disse para usar azul marinho ou verde escuro e informou que a cerimônia começaria às 2 da tarde. Quando perguntei sobre o jantar de ensaio, ela respondeu que seria apenas uma reunião para os participantes do casamento e alguns familiares próximos que moravam na região. Aquela explicação parecia estranha, mas eu deixei passar. Pedi 5 dias de folga no trabalho e comprei as passagens saindo de Honolulu, passando por Los Angeles e Atlanta até chegar em Asheville. Com conexões e possíveis atrasos, a viagem levaria quase 18 horas. Reservei um carro alugado, um hotel e ainda comprei para Phoebe e Grant um conjunto de malas de couro para a lua de mel. 3 dias antes do meu voo, Phoebe publicou fotos do jantar de ensaio. Ela estava entre minha mãe e Lorraine Keaton, embaixo de uma faixa escrita, 2 famílias se tornando uma só. A legenda dizia, cercada por todos que nos ajudaram a chegar até aqui. Eu fiquei olhando para aquela frase por alguns segundos.
Eu tinha pago o depósito que garantiu a realização daquele casamento, mas nem sequer fazia parte das pessoas que ela reconhecia como apoio. Enviei uma mensagem para Phoebe. 4 horas depois, ela respondeu dizendo que o jantar tinha se transformado em uma reunião de última hora e que não houve tempo para me avisar. Eu ainda estava no Havaí, então aquela justificativa não fazia sentido. Na noite anterior à viagem, minha mãe pediu que eu não fosse para a casa deles assim que chegasse. Ela disse que todos estariam cansados e que os quartos estavam cheios de decorações do casamento. Segundo ela, não havia motivo para eu chegar cedo, bastava aparecer perto do horário da cerimônia. Perguntei se Phoebe precisava de ajuda para se preparar. Minha mãe respondeu rápido demais, dizendo que o quarto da noiva estaria lotado durante o voo. Eu tentei acreditar que tudo aquilo era apenas consequência do estresse do casamento. Famílias ficavam desorganizadas. Noivas ficavam distraídas. Mães ficavam mais controladoras. Antes de viajar, escrevi um pequeno discurso para a recepção. Nele, eu contaria como Phoebe, quando tinha apenas 8 anos, costumava brincar de casamento no quintal de casa e imaginar aquele dia. Durante o voo sobre o Oceano Pacífico, reli aquelas palavras em silêncio e sorri. Eu ainda acreditava que teria a oportunidade de falar aquilo para todos. Depois que pousei, enviei mensagens para minha mãe, meu pai e Phoebe avisando que tinha chegado. Meu pai não respondeu. Phoebe apenas mandou um sinal de positivo. Minha mãe respondeu quase 1 hora depois com apenas 3 palavras: cerimônia às 2. Ninguém perguntou como tinha sido a viagem. Ninguém me chamou para jantar. No hotel, tentei ligar para Phoebe, mas ela deixou cair na caixa postal. Deixei uma mensagem alegre dizendo que a amava. Ela nunca retornou. Na tarde seguinte, cheguei ao conservatório Mirror Lake cerca de 20 minutos antes da cerimônia. Na mesa de entrada, a funcionária procurou meu nome na lista impressa e também no sistema eletrônico. Depois perguntou se talvez eu estivesse registrada com outro nome. Respondi que era a irmã da noiva. O sorriso dela desapareceu. Ela fez uma ligação para avisar a família. Menos de 2 minutos depois, meus pais apareceram. Minha mãe usava um vestido azul prateado e meu pai estava de terno escuro. Nenhum dos dois parecia feliz em me ver. Minha mãe parou na minha frente e perguntou: "O que você está fazendo aqui?" Eu cheguei a rir, porque aquela pergunta parecia absurda. Respondi que estava ali para o casamento da Phoebe. Ela olhou para os convidados ao redor, abaixou a voz e disse: "Apenas a família pode entrar." Então completou: "Você não foi convidada. Vá embora." Olhei para meu pai esperando que ele interviesse, que dissesse alguma coisa, qualquer coisa. Mas, em vez disso, ele apenas afirmou que eu deveria ter entendido a situação e que não deveria envergonhar minha irmã. Perguntei a que situação ele estava se referindo. Minha mãe respondeu que aquele não era o momento para discutir problemas familiares. Então eu lembrei a ela que, quando precisava do depósito, ela havia me chamado de a salvadora. "Então eu era família quando você precisava do meu cartão?" Perguntei. Ela pediu que eu abaixasse a voz. Nesse momento, Lorraine Keaton se aproximou usando um elegante vestido claro e perguntou se estava tudo bem. Por um instante, achei que minha mãe finalmente fosse me apresentar. Pensei que ela diria quem eu realmente era. Mas, em vez disso, ela sorriu e disse que eu tinha ligação com o setor financeiro do casamento e que havia aparecido no horário errado para resolver uma questão de pagamento. Lorraine pareceu confusa e respondeu que acreditava que toda a parte financeira já estivesse resolvida. Minha mãe deu uma risada sem graça e chamou aquilo de apenas um pequeno problema administrativo. Meu pai permaneceu em silêncio e deixou a mentira continuar. Eu poderia ter contado tudo para Lorraine naquele momento. Poderia ter dito que eu era a filha mais velha deles, que tinha viajado quase 18 horas para estar ali e que o dinheiro do depósito tinha saído de mim. Mas então olhei para o corredor de vidro e vi Phoebe lá dentro usando o vestido de noiva. Nossos olhos se encontraram. Ela não parecia surpresa em me ver do lado de fora. Ela parecia assustada. Mas não veio até mim. Não chamou meu nome. Apenas virou o rosto e se afastou. Foi naquele instante que eu entendi, ela sabia de tudo. Olhei para meus pais e disse que tinha entendido claramente a decisão deles.
Depois, voltei para o carro alugado carregando o presente que tinha levado para minha irmã. Minha mãe gritou atrás de mim dizendo para eu não fazer drama. Entrei no carro e fiquei alguns minutos parada, sem conseguir sequer ligar o motor. Durante anos, eu acreditei que, se continuasse aparecendo, ajudando e resolvendo os problemas da minha família, em algum momento eles finalmente me tratariam como alguém que realmente pertencia àquele lugar. Mas naquele dia eu percebi a verdade. Eles aceitaram minha ajuda, aceitaram meu dinheiro, mas decidiram apagar minha presença. Apaguei o discurso que tinha escrito para a recepção do meu celular. Então meus instintos profissionais assumiram o controle. Como auditora, eu sabia a importância de registrar fatos. Anotei o horário, o local, as palavras exatas que foram ditas e os nomes das pessoas que poderiam confirmar o que aconteceu. Depois, enviei tudo para meu próprio e-mail para criar um registro com data e hora. Enquanto a música da cerimônia começava, uma notificação apareceu no meu celular. Era uma atualização do sistema do local do casamento. A reconciliação do pagamento final está disponível. Aprovação necessária até segunda-feira ao meio-dia. O valor da cobrança era de $38 mil. Na parte inferior da tela havia duas opções: aprovar pagamento ou recusar autorização. Olhei para o conservatório onde minha família estava comemorando sem mim. Depois, olhei novamente para a palavra recusar. Pela primeira vez naquele dia, eu senti que tudo estava claro. Voltei para o hotel, abri meu computador e baixei todos os contratos relacionados ao casamento. Eu não queria tomar uma decisão movida pela raiva. Eu queria que os documentos mostrassem exatamente quais eram meus direitos. Os contratos do local, do buffet, da floricultura e da fotografia tinham os nomes dos responsáveis pelo evento, meus pais, Phoebe e Grant. Minha autorização aparecia em um documento separado. Eu havia pago um depósito não reembolsável de $4.200 e concordado apenas que os fornecedores poderiam solicitar minha aprovação para o pagamento final. Nenhuma cobrança poderia ser processada sem minha confirmação escrita. Se eu recusasse, os responsáveis pelo evento continuariam sendo obrigados a assumir os pagamentos. Eu não estava cancelando contratos, nem pedindo que os fornecedores arcassem com prejuízo. Eu apenas estava me recusando a oferecer mais $38 mil do meu próprio bolso. Naquela noite, Phoebe deixou uma mensagem de voz. Ela disse que a cerimônia tinha sido linda e que a recepção estava acontecendo perfeitamente. Depois, pediu desculpas pelo clima estranho que havia acontecido na entrada. Segundo ela, minha mãe tinha entrado em pânico porque a família Catton acreditava que eu não compareceria. Mas ela não explicou por que isso aconteceu, não perguntou onde eu estava e nem quis saber se eu estava bem. A voz dela ficou mais carinhosa quando mencionou a fatura. Ela me lembrou de aprovar o pagamento final e agradeceu por eu ter tornado o sonho dela possível. Antes de desligar, disse que eu era a melhor irmã que alguém poderia desejar. Ouvi aquela mensagem 2 vezes. Na segunda vez, finalmente entendi o verdadeiro significado daquelas palavras. Eu era a melhor irmã quando resolvia problemas, pagava contas e aceitava ser desrespeitada em silêncio. Por volta das 9 da noite, minha tia Nadine me ligou. Ela era a irmã mais velha do meu pai e uma advogada de mediação aposentada. Ela tinha participado do casamento e percebeu imediatamente que eu não estava lá. Ela contou que minha mãe havia feito um discurso falando sobre como ela e meu pai tinham passado anos sacrificando tudo para proporcionar a Phoebe a celebração perfeita. Meu pai também agradeceu aos Catton por confiarem na família Fairchild. Mas Nadine sabia que a oficina do meu pai estava enfrentando dificuldades, então aquele discurso pareceu estranho para ela. Quando contei o que havia acontecido, ela perguntou quem aparecia como responsável nos contratos e se minha autorização realmente exigia aprovação final. Depois disse algo que ficou comigo. Faça exatamente o que os documentos permitem. Guarde todas as provas e deixe que os adultos que assinaram os contratos assumam as responsabilidades. Aquelas palavras me trouxeram tranquilidade. Eu percebi que manter a calma não significava aceitar tudo. Na manhã de domingo, 4 cobranças chegaram. O local do casamento solicitava $16 mil. O buffet cobrava $12.500. A florista enviou uma cobrança de $5.700, e o fotógrafo, $3.800. Liguei para cada empresa e confirmei como funcionaria o processo caso eu recusasse.
Todos explicaram que os valores seriam direcionados aos responsáveis pelo evento. Nenhum fornecedor perderia dinheiro, e os organizadores teriam alguns dias úteis para resolver os pagamentos ou negociar uma solução. Pedi confirmações por escrito. Depois, selecionei a opção de recusar autorização em cada uma das cobranças. Escrevi que eu não havia participado do evento nem utilizado os serviços contratados e que não forneceria um pagamento voluntário para valores pelos quais eu não era responsável. Não mencionei a discussão na entrada e não ataquei ninguém. Apenas deixei os fatos registrados. Guardei todas as confirmações junto com os contratos e alterei meu voo para segunda-feira de manhã. Antes de sair, coloquei o presente de Phoebe dentro da minha mala. Enviar aquilo pelo correio seria outra forma de fingir que nada tinha acontecido. No aeroporto, recebi uma mensagem da minha mãe. Espero que você já tenha tido tempo para se acalmar. Vamos conversar sobre isso depois da lua de mel. Eu não respondi. Durante o voo, dormi por algumas horas. Quando acordei sobre o Oceano Pacífico, senti algo que não sentia há muito tempo. Alívio. Quando cheguei ao Honolulu, ninguém tinha perguntado se eu havia viajado bem ou se estava segura. Mas eu sabia que, na manhã de terça-feira, os pagamentos seriam redirecionados para quem realmente era responsável. Eu sabia exatamente quando eles se lembrariam da minha existência. Minha mãe ligou às 9h14 da manhã de terça-feira, 3 dias depois do casamento. A voz dela estava doce e tranquila. Ela perguntou se eu tinha chegado bem em casa e disse que esperava que eu tivesse conseguido descansar. Foi a primeira vez que alguém da minha família mais próxima demonstrou preocupação com a minha viagem. Mas, logo depois, ela afirmou que casamentos eram momentos emocionais e que o que aconteceu na entrada tinha sido apenas um mal-entendido infeliz. Então perguntei qual parte exatamente ela tinha entendido errado. Ela havia esquecido que eu era sua filha? Ou que eu tinha atravessado o país inteiro para estar presente naquele dia? O tom dela mudou imediatamente. Disse que aquele não era o momento de reabrir aquela discussão. Então chegou ao verdadeiro motivo da ligação. Os fornecedores tinham entrado em contato com ela. Minha autorização havia sido recusada, e os $38.000 restantes tinham sido direcionados para os responsáveis pelo evento. Ela perguntou como eu pretendia pagar aquela quantia. Eu ri, porque ela parecia realmente confusa, como se o meu dinheiro ainda pertencesse a ela depois de ter decidido que eu não fazia parte da família. Foi então que respondi algo que a deixou sem reação. Você mesma disse que apenas a família podia entrar. Então, mãe, a família que estava lá dentro pode pagar pelo casamento. Do outro lado da linha, ficou um silêncio completo. Depois, ela me acusou de estar agindo como uma criança e de criar uma crise financeira por causa de uma conversa desconfortável. Eu lembrei que, na frente de Lorraine, ela não teve coragem de me apresentar como filha. Minha mãe respondeu que apenas estava evitando uma situação constrangedora, porque a família Catton tinha recebido uma explicação a mais simples sobre a nossa relação. Perguntei o que exatamente isso significava. Foi quando ela admitiu que tinha contado a eles que eu estava afastada da família há anos e que eu tinha escolhido não participar do casamento. Perguntei por que ela mentiu. Ela disse que os Catton valorizavam famílias unidas, que meu pai precisava daquele possível contrato para a oficina e que ela não queria que nada prejudicasse o futuro da Phoebe. Então eu disse a verdade que ela não queria ouvir, ela queria meu dinheiro, mas não queria minha presença, porque eu não combinava com a imagem de família perfeita que ela havia apresentado para os outros. A voz dela ficou mais dura. Ela começou a lembrar que havia me criado e ajudado com minha educação. Depois disse que a oficina do meu pai poderia falir se ele perdesse o contrato com o resort. Eu respondi que as decisões financeiras do negócio dele não eram minha responsabilidade. Ela insistiu dizendo que Phoebe e Grant não poderiam começar um casamento carregando uma dívida de $38.000. Lembrei a ela que 4 adultos haviam assinado aqueles contratos. Então ela tentou outro argumento, disse que os fornecedores poderiam prejudicar a reputação do meu pai. Eu respondi que reputação não era algo que eu pudesse comprar para ele. Depois ela disse que eu era a irmã mais velha e deveria agir com maturidade. Minha resposta foi simples: maturidade não significa pagar pessoas que escolheram me desrespeitar. Minha mãe ameaçou contar para todos que eu tinha abandonado a família por causa de dinheiro.
Eu disse que, se fosse contar a história, deveria incluir também a parte em que ela aceitou meu depósito e depois me impediu de entrar no casamento. Ela disse que eu estava destruindo a família. Eu respondi que não estava destruindo nada. Eu apenas tinha parado de financiar uma versão da família onde eu era excluída. Então ela desligou. Cerca de 20 minutos depois, Phoebe ligou. Ela já estava chorando. Grant tinha recebido as cobranças e queria entender por que o pagamento que eu faria tinha sido retirado. Perguntei se ela havia contado a verdade para ele. Ela disse que ele estava furioso porque acreditava que meus pais eram os responsáveis por tudo. Ele não sabia que eu tinha pago o depósito e muito menos que esperavam que eu cobrisse o restante. Phoebe implorou para que eu aprovasse o pagamento antes que os pais de Grant descobrissem toda a situação. Perguntei se ela sabia que minha mãe planejava me deixar do lado de fora. Ela respondeu que minha mãe havia dito que seria mais fácil se eu não entrasse no local. Disse que não imaginava que meu pai falaria comigo daquela maneira. Então lembrei a ela que ela tinha me visto pelo corredor de vidro e mesmo assim decidiu se afastar. Phoebe disse que estava prestes a caminhar até o altar e que não sabia como agir naquele momento. Eu disse a ela que ela tinha feito uma escolha. Ela escolheu a cerimônia, a aparência de uma família perfeita e o dinheiro, em vez de simplesmente reconhecer minha presença e meu valor. Mesmo enquanto tentava pedir desculpas, ela ainda estava pensando em quanto dinheiro conseguiria recuperar. Então perguntou se eu poderia pagar pelo menos metade da dívida. Naquele momento, percebi que até o arrependimento dela vinha acompanhado de uma conta. Respondi que só conversaria sobre nosso relacionamento quando ela estivesse disposta a falar comigo sem transformar tudo em uma discussão sobre dinheiro ou pagamentos. Naquela mesma tarde, meu pai ligou. Ele disse que os fornecedores estavam cobrando uma solução e que toda aquela situação estava prejudicando a saúde dele. Perguntei por que ele havia assinado contratos que sabia que não conseguiria pagar. Ele respondeu que acreditava que eu entenderia a responsabilidade que uma família deveria ter. Então perguntei se essa responsabilidade também incluía ficar em silêncio enquanto minha mãe dizia para todos que eu era apenas alguém do setor financeiro do casamento. Foi nesse momento que ele finalmente admitiu que o possível contrato com o resort da família Catton poderia valer centenas de milhares de dólares. Minha mãe tinha medo de que revelar os problemas da família fizesse os Fairchild parecerem pouco confiáveis. Eu disse a ele que esconder a própria filha e mentir sobre quem estava pagando o casamento já era uma demonstração de falta de confiança. Meu pai me acusou de estar deixando o negócio dele desmoronar apenas para provar um ponto. Então fiz uma pergunta simples. Você realmente planejava me devolver os 38 mil dólares? Ele respondeu que o contrato com o resort traria dinheiro suficiente no futuro. Foi quando percebi o plano deles. Eles esperavam que eu carregasse aquela dívida temporariamente até que meu pai conseguisse o benefício daquela oportunidade. Naquela noite, enviei um e-mail para minha mãe, meu pai, Phoebe e Grant. Anexei todos os contratos e confirmações que mostravam claramente quem eram os responsáveis pelo evento. Expliquei que eu não autorizaria nenhum pagamento e pedi que qualquer comunicação financeira futura fosse feita apenas por escrito. Também deixei claro que qualquer possibilidade de reconstruir nossa relação dependeria de uma coisa: eles reconhecerem exatamente o que fizeram, sem desculpas, manipulações emocionais ou novos pedidos de dinheiro. Uma hora depois, minha tia Nadine ligou. Lorraine Keaton havia entrado em contato com ela. A história sobre os pagamentos estava começando a desmoronar, e Lorraine queria descobrir quem realmente era a mulher que tinha sido impedida de entrar no casamento. Antes de responder às perguntas de Lorraine, Nadine falou comigo. Eu disse que ela poderia contar a verdade, mas sem exageros e sem inventar nada. Então ela explicou tudo. Disse que eu era a filha mais velha de Russell e Denise Fairchild, que morava no Havaí e tinha viajado quase 18 horas para participar do casamento da irmã. Contou que eu havia pago o depósito inicial, que esperavam que eu aprovasse outros 38 mil dólares e que, mesmo assim, eu tinha sido barrada na entrada e apresentada como alguém ligado ao setor financeiro. Lorraine perguntou várias vezes por que meus pais fariam algo assim. Nadine respondeu que essa era uma pergunta que apenas eles poderiam responder. Ela apenas acrescentou que eu havia demonstrado muito mais controle ao sair em silêncio do que muitas pessoas teriam demonstrado naquela situação. Naquela tarde, Lorraine pediu uma reunião com meus pais, Phoebe, Grant e o marido dela. Mais tarde, Grant me contou o que aconteceu.
Lorraine colocou os contratos e as faturas sobre a mesa e perguntou à minha mãe quem havia pago o depósito. Minha mãe tentou dizer que o dinheiro tinha vindo da família como um todo. Mas Grant a interrompeu e explicou que o comprovante mostrava claramente que o pagamento havia sido feito pelo meu cartão. Então Lorraine perguntou ao meu pai por que ele havia dito que as economias da empresa seriam usadas para pagar a recepção. Meu pai respondeu que esperava me reembolsar depois que conseguisse novos trabalhos para a oficina. Lorraine perguntou se ele estava se referindo ao contrato de reforma dos resorts da família Catton. Meu pai confirmou. Então ela explicou que a empresa deles não poderia entregar um contrato de grande valor para alguém que havia iniciado aquela relação comercial usando informações financeiras falsas. Meu pai tentou argumentar que sua habilidade como marceneiro não tinha nada a ver com um conflito familiar particular. Mas Lorraine respondeu que honestidade e responsabilidade financeira deixavam de ser assuntos privados quando alguém estava sendo avaliado como possível parceiro de negócios. A oficina dele foi retirada da lista de candidatos ao contrato. Minha mãe imediatamente colocou a culpa em mim, dizendo que eu tinha me recusado a colaborar. Lorraine perguntou como eu poderia colaborar com um casamento do qual fui impedida de participar. Minha mãe então afirmou que eu estava afastada da família havia anos. Foi nesse momento que Phoebe finalmente contou a verdade. Ela admitiu que eu nunca tinha abandonado a família e que eu continuava ajudando financeiramente, inclusive apoiando parte da educação dela. Grant olhou para ela e perguntou por que ela nunca havia contado isso. Phoebe respondeu que sentia vergonha de admitir o quanto eles tinham se tornado dependentes de mim. Então ele fez outra pergunta. Por que a solução foi pedir ainda mais dinheiro enquanto fingiam que ela nem existia? Dessa vez, Phoebe não teve resposta. Lorraine deixou claro que a família Catton não pagaria os $38.000 restantes. Eles já haviam cumprido a parte deles no acordo, pagando as despesas que tinham assumido. Cobrir a parte dos Fairchild significaria recompensar uma situação construída com omissões e mentiras. Grant concordou com a decisão. Ele e Phoebe cancelaram a lua de mel e usaram os valores reembolsados, junto com grande parte dos presentes em dinheiro recebidos no casamento, para pagar uma parte dos fornecedores. Para o restante, fizeram um empréstimo pessoal. Grant fez questão de que o empréstimo ficasse no nome dos dois, porque ambos haviam assinado os contratos. Phoebe passou a trabalhar mais horas no estúdio de design onde atuava e, algum tempo depois, conseguiu uma vaga em período integral. Grant também exigiu que os dois fizessem aconselhamento financeiro, porque a confiança dele tinha sido abalada pelo fato de ela ter escondido informações importantes. Eles continuaram casados, mas o início da vida juntos ficou muito diferente do futuro perfeito que Phoebe havia imaginado. Meu pai também enfrentou as consequências. Sem a oportunidade com o resort, ele não podia mais fingir que um contrato futuro resolveria todos os problemas da oficina. Ele vendeu um barco antigo de pesca e usou o dinheiro para fazer o primeiro pagamento significativo aos fornecedores. Adiou a compra de novos equipamentos e negociou um plano de pagamento mais organizado. Além disso, precisou admitir aos funcionários que a empresa havia crescido rápido demais e dependia de uma renda que ainda não estava garantida. As consequências da minha mãe foram principalmente sociais. Durante anos, ela construiu uma imagem baseada em eventos beneficentes, arrecadações e no papel de mãe dedicada e generosa. Lorraine trabalhava ao lado dela em um comitê anual de gala de um hospital. Depois de descobrir toda a verdade, Lorraine decidiu deixar a parceria e informou ao grupo que não poderia continuar administrando doações ao lado de alguém cuja palavra financeira ela já não confiava. Ela não contou todos os detalhes publicamente, mas Pinehaven era uma cidade pequena. As perguntas começaram a surgir. Minha mãe tentou explicar a situação como um simples mal-entendido envolvendo uma filha distante, mas alguns familiares confirmaram que eu continuava presente e ajudando a família há anos. Minha tia Nadine se recusou a encobrir a história. Quando minha mãe a acusou de prejudicar a reputação da família, Nadine respondeu que apenas havia parado de proteger uma mentira. Dentro de um mês, minha mãe deixou o cargo no comitê. Ela não foi expulsa publicamente da cidade, mas as pessoas que antes aceitavam qualquer versão dos acontecimentos começaram a questionar o que realmente havia por trás das histórias dela. A imagem que ela criou durante anos já não controlava mais a forma como todos enxergavam a situação. 2 semanas depois do casamento, Phoebe me enviou uma mensagem longa pedindo desculpas pela lua de mel cancelada, pela raiva de Grant e pelo empréstimo que eles tiveram que fazer. Mas, no fim,
Ela perguntou se eu poderia cobrir uma das parcelas até que o salário dela aumentasse. Eu percebi que ela ainda estava se desculpando pelas consequências da situação, mas não pelo que tinha feito comigo. Respondi que não ajudaria financeiramente e que estaria disposta a conversar quando ela estivesse pronta para reconhecer a escolha que fez naquele dia no local do casamento. Um mês depois, recebi um e-mail do meu pai com o assunto, sem desculpas. Dessa vez, ele não tentou justificar nada. Ele admitiu que sabia que minha mãe planejava me impedir de entrar e que concordou porque tinha medo de perder o contrato com a família Catton. Ele escreveu que havia escolhido uma possível oportunidade de negócio em vez da própria filha e que não tinha nenhuma justificativa para isso. Também disse que devolveria os $4.200 do depósito em 12 parcelas mensais. Ele não pediu perdão. Não tentou mencionar problemas de saúde. Não procurou me fazer sentir culpada. Na manhã seguinte, $350 apareceram na minha conta com a descrição: pagamento 1 de 12. Aquilo não consertou nosso relacionamento, mas foi a primeira vez que ele pediu desculpas assumindo a responsabilidade, em vez de esperar algo de mim em troca. Minha mãe também mandou uma mensagem. Ela disse que sentia muito por tudo ter sido mal interpretado e pediu que eu explicasse para Lorraine que o problema do casamento não tinha relação com o negócio do meu pai. Ela não estava buscando apenas meu perdão. Ela queria recuperar a imagem que havia perdido. Eu não respondi. Durante muito tempo, o silêncio foi uma ferramenta que eles usavam para me ignorar e apagar minha importância. Dessa vez, o silêncio era uma escolha minha para me proteger. 6 meses depois do casamento, minha vida em Honolulu parecia comum para quem olhava de fora. Eu continuava trabalhando no mesmo sistema de saúde, analisando políticas, entrevistando líderes e criando relatórios sobre riscos que outras pessoas não percebiam. Mas, fora do trabalho, eu comecei a mudar a forma como vivia. Durante anos, eu aceitava tarefas extras, atendia ligações da família durante reuniões e tentava resolver problemas antes mesmo de perguntar se aquilo realmente era minha responsabilidade. Depois do casamento, comecei terapia. Minha terapeuta descreveu meu comportamento como um padrão de excesso de responsabilidade. Eu tinha aprendido a medir meu valor pela quantidade de problemas que conseguia resolver. Quando minha família enfrentava uma dificuldade, eu acreditava que amar significava consertar tudo. Se eles me ignoravam, eu tentava fazer ainda mais. Se precisavam de dinheiro, eu tratava minhas economias como se fossem um recurso disponível para eles. A terapia não me ensinou a odiá-los. Ela me ensinou a separar compaixão de obrigação. Eu poderia me importar com meu pai sem financiar a oficina dele. Poderia amar Phoebe sem protegê-la das consequências das próprias escolhas. Poderia entender o medo da minha mãe em relação ao julgamento dos outros sem permitir que esse medo definisse o meu lugar na família. Criei 4 regras financeiras para mim mesma. Eu nunca mais assinaria como fiadora de um empréstimo familiar. Qualquer dinheiro que eu entregasse seria claramente definido como presente ou registrado como empréstimo. Eu não forneceria meu cartão para um evento que eu não controlasse. E, antes de aceitar qualquer grande pedido, eu esperaria pelo menos 72 horas para tomar uma decisão. Essas regras não eram uma forma de punição. Elas eram uma maneira de me dar tempo para pensar antes que a culpa decidisse por mim. Também comecei a compartilhar alguns desses aprendizados em workshops de educação financeira no meu trabalho. Nunca mencionei nomes ou detalhes da minha família, mas falava sobre acordos de pagamento por terceiros, responsabilidades legais e a importância de manter registros por escrito. Alguns colegas me disseram depois que passaram a repensar decisões como assinar empréstimos para parentes ou compartilhar cartões de crédito. Transformar uma experiência dolorosa em conhecimento útil deu um novo significado ao que aconteceu. Parei de passar meus finais de semana esperando pela próxima emergência familiar. Entrei para um clube de canoa havaiana e comecei a remar 2 vezes por semana. Devolvi o presente de casamento e usei parte do reembolso para comprar equipamentos de trilha. Passei mais tempo com amigos que queriam minha companhia pelo que eu era, e não pelo limite disponível no meu cartão. Meu pai continuou enviando os $350 todos os meses e nunca deixou uma parcela atrasar. Os e-mails dele também começaram a mudar. Ele passou a falar com mais sinceridade sobre as dificuldades, sem transformar cada problema em um pedido de ajuda. Quando a oficina perdeu um cliente importante, ele me contou, mas não pediu que eu cobrisse a perda. Também começou a trabalhar com um consultor para pequenas empresas e buscar soluções reais para o negócio.
Depois do sexto pagamento, ele escreveu dizendo que finalmente tinha percebido quantas vezes confundiu minha capacidade de resolver problemas com uma permissão para colocar ainda mais peso sobre meus ombros. Eu não o perdoei imediatamente. Para mim, atitudes constantes valiam mais do que uma única mensagem emocionante. Mesmo assim, comecei a responder alguns e-mails. A porta entre nós ainda não estava totalmente aberta, mas também não estava mais completamente fechada. Quase 5 meses depois do casamento, Phoebe entrou em contato comigo novamente. Dessa vez, a mensagem dela era mais curta e diferente da primeira. Ela admitiu que sabia que minha mãe planejava me deixar do lado de fora e que escolheu ficar em silêncio porque tinha medo de perder o casamento e a aprovação da família Catton. Ela reconheceu que me viu pelo corredor de vidro e decidiu se afastar. Disse que permitiu que eu financiasse uma celebração na qual talvez eu nem fosse bem-vinda. Não havia pedido de dinheiro. Não havia tentativa de culpar alguém. Não havia pedido para eu conversar com Grant. Ela apenas disse que entenderia se eu nunca mais conseguisse confiar nela. Foi a primeira vez que ela pediu desculpas mencionando exatamente a ferida que causou. Aceitei ter uma conversa por telefone. Expliquei que reconstruir nossa relação exigiria tempo, sinceridade, principalmente, o fim de qualquer dependência financeira entre nós. Ela concordou. Hoje, nós conversamos por cerca de 30 minutos uma vez por mês. Algumas conversas ainda são desconfortáveis, mas pelo menos não precisamos mais fingir que nada aconteceu. Grant e Phoebe continuam casados. Eles seguem fazendo aconselhamento e pagando o empréstimo que assumiram. O casamento deles começou com uma rachadura, mas rachaduras também podem mostrar onde uma estrutura precisa ser fortalecida. O futuro deles dependerá do que irão construir a partir da verdade, e não da aparência perfeita das fotos daquele dia. Minha mãe, por outro lado, nunca apresentou um pedido de desculpas verdadeiro. Ela ainda chama tudo de um mal-entendido e continua dizendo para alguns familiares que eu exagerei na minha reação. A diferença é que eu parei de buscar a aprovação dela e parei de tentar convencer alguém que já decidiu qual versão da história quer acreditar. Enviei um último e-mail dizendo que consideraria uma relação limitada no futuro, mas apenas depois que ela reconhecesse 3 fatos. Ela contou aos Catton que eu estava afastada da família quando isso não era verdade. Ela aceitou meu dinheiro enquanto planejava me excluir do evento. Ela negou quem eu era para proteger a própria imagem. Expliquei que eu só poderia pensar em reaproximação quando ela conseguisse reconhecer essas coisas sem mudar de assunto. Ela nunca respondeu. Por muito tempo, eu acreditava que um limite só funcionava se a outra pessoa entendesse e aceitasse. Hoje eu sei que não é assim. Um limite não é uma discussão que você precisa vencer. Ele é uma declaração sobre aquilo que você permite na sua vida e sobre o que acontece quando alguém ultrapassa essa linha. Essa foi a maior lição que aquele casamento me deixou. O amor de uma família nunca deveria exigir que uma única pessoa fosse sempre a provedora, a responsável por resolver tudo, a mediadora dos conflitos e a pessoa que observa tudo em silêncio. Ajudar alguém pode ser um ato de generosidade. Mas proteger constantemente as pessoas das consequências das próprias escolhas pode impedir que elas aprendam a ser responsáveis. Um pedido de desculpas verdadeiro precisa reconhecer o comportamento, admitir o dano causado e demonstrar esforço para reparar o erro. Os pagamentos do meu pai não apagaram o que aconteceu, mas mostraram responsabilidade. O segundo pedido de desculpas de Phoebe não recuperou automaticamente a confiança, mas criou uma oportunidade para que ela pudesse ser reconstruída. A recusa da minha mãe me ensinou que uma reconciliação nunca pode ser construída por apenas uma pessoa. Eu não venci porque meus pais tiveram que pagar os $38 mil. Também não venci porque meu pai perdeu uma oportunidade de negócio. Essas foram consequências das escolhas que eles fizeram. Minha verdadeira vitória foi mais simples. Eu parei de pagar para ter um lugar em uma família que valorizava os meus recursos, mas não valorizava a minha presença. Eu não interrompi o casamento. Não espalhei rumores. Não destruí nada. Não manipulei contratos. Eu apenas segui o acordo, contei a verdade e deixei que os 4 adultos responsáveis pagassem pela celebração que decidiram organizar. Durante muitos anos, eu achei que ser uma boa filha significava aceitar todos os problemas, assumir todos os custos e nunca reclamar. Hoje eu entendo que ter amor próprio não significa ser cruel, e que dizer a não é o mesmo que abandonar alguém.
Às vezes, a atitude mais amorosa que podemos tomar é parar de salvar as pessoas das consequências que as próprias escolhas delas criaram. Uma família de verdade não é definida apenas por um sobrenome em comum ou por alguém que aparece quando precisa de ajuda financeira. Ela é construída com sinceridade, respeito, responsabilidade e pela disposição de alguém continuar fazendo espaço para você, mesmo quando você não tem nada para oferecer além da sua própria presença. Se você estivesse no meu lugar, parado do lado de fora daquele casamento, teria aprovado o pagamento de $38.000 ou teria mantido o mesmo limite? Deixe sua opinião nos comentários. Se você já aprendeu a proteger sua paz, ou ainda está tentando parar de carregar os problemas de todo mundo nas costas, saiba que reconhecer isso já é um passo importante. Perceber esses padrões é muitas vezes o começo de uma mudança. Obrigado por acompanhar essa história e compartilhar esse momento conosco. Esta narrativa é fictícia e foi criada apenas para entretenimento, dramatização e reflexão. A história tem como objetivo explorar temas como limites pessoais, relações familiares e escolhas difíceis. Lembre-se, quando a vida revela as verdadeiras intenções de alguém, a lição não é se culpar por ter confiado. A verdadeira lição é aprender a confiar em si mesmo o suficiente para se proteger e seguir em frente.